Aqui é a Adriana Lombardo, é um prazer ter você aqui no meu canal, Adriana Lombardo Coaching. Para variar, vamos falar sobre negócios, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre mundo. E essa junção é a melhor coisa que tem, né? Quando a gente pode falar sobre negócios internacionais. Então, para quem é administrador e para quem gosta de cultura, é literalmente um prato cheio. E já que a gente está falando de prato, vamos falar sobre um dos pratos mais famosos no mundo, que é o quê? Um sanduíche McDonald's. Quem é que no mundo nunca provou um? Então, uma das minhas primeiras viagens, quando eu saí do Brasil, fui para Buenos Aires, na Argentina, eu adorei conhecer uma franquia do McDonald's e saber, conhecer o que eles tinham de novidades por lá. O lugar era lindo, a casa era num estilo argentino, decoração super agradável. E eu me lembro muito bem que uma das coisas que mais me impressionou foi o fato de comer salada no McDonald's. No Brasil, na época, não era uma prática comum. Hoje a gente encontra salada em diversas unidades ao redor do mundo, mas na época não era tão usual assim. Bom, mas como eu vou falar hoje sobre McDonald's na Jamaica? Alguém já se perguntou, será que tem McDonald's aqui na Jamaica? Eu estou morando em Kingston e uma das minhas surpresas foi que aqui não existe McDonald's. Na verdade, já existiu lá atrás, em 1900 e bolinhas. Opa, em 1995. E fechou em 2005, em outubro. Foi uma data assim bem importante na qual se fechou o McDonald's por aqui sem retorno. Nunca mais teve um novo, ninguém mais se interessou. Mas por que não deu certo? Então eu vou falar sobre as questões culturais ligadas a isso. Uma das grandes questões é que jamaicanos adoram um bom prato de comida. Não só bom, mas bem cheio. E os sanduíches do McDonald's, eles eram considerados muito pequenos. Imagina você, sabe aqueles sanduichinhos que a gente come em festinhas, em coquetéis? Para eles, um sanduíche do McDonald's era como se fosse comer aquilo. Então, era muito pouco para um almoço. Eles achavam que realmente não valia nem um pouco a pena comer um sanduíche McDonald's, que a porção de batata também era muito pequena, então não era tão animador ter um sanduíche McDonald's para substituir o almoço. E aqui eles também têm um monte de outras alternativas que eles poderiam achar mais interessantes, mais vantajosas e às vezes até com um preço mais interessante. Um segundo motivo, os donos das franquias, eles não estavam muito interessados em receber o treinamento e pagar os altos custos das franquias, além do investimento inicial de 2 milhões de dólares no negócio. Então, a relação custo-benefício para eles acabava dando baixa. Um ponto importante também que eu quero levantar, e vou chamar aí de terceiro ponto, é o engajamento. O McDonald's sempre exige muito treinamento, muito empenho até antes de abrir, muito treinamento inicial, muita preparação do franqueado para que ele inicie esse negócio. Eu já trabalhei nessa área de franquia e eu sei o quanto o franqueador gosta de perceber o engajamento do franqueado até antes dele abrir a primeira loja, perceber o quanto realmente ele está interessado, quanto que ele vai ali vestir a camisa, dar o sangue por aquele negócio. E aqui eles achavam que não valia muito a pena estudar tanto e trabalhar tanto grátis, porque um dos treinamentos do McDonald's exigia mais ou menos 9 meses de estudo antes de começar a aplicar aqueles conhecimentos e conseguir ter um faturamento. Então, esse era um ponto. Outro ponto era que o momento econômico no país estava ruim. Então, o McDonald's tinha que competir com empresas que já estavam estabelecidas no mercado. Então, como ele não trazia tanta vantagem competitiva assim, acabava ficando difícil se manter na competição com empresas já muito estabelecidas e já adequadas à cultura local. Um outro ponto é a falta de ingredientes locais. Então, como o frango, por exemplo. Aqui eles gostam muito de frango. Então, chegou um momento em que não tinha suprimento suficiente
para a quantidade de sanduíches vendidas desse tipo. Acontece isso muito às vezes, né? A expectativa do McDonald's é de vender muita carne de vaca. E como aqui a tendência maior era pelo McChicken, então acaba uma tendência e todo um trabalho logístico para conseguir manter aquele fornecimento adequado. A outra questão ligada a isso também era o não fornecimento de bebidas alcoólicas. Aqueles gostam de comer o sanduíche, mas ao mesmo tempo tomar uma cerveja. Então, isso acabava, de certa forma, prejudicando o investimento ou o interesse deles, né, em comprar o sanduíche e também em tomar a sua cervejinha, que é de praxe aqui. Inclusive tem a marca local, que é bem famosa, tem até para exportação, que chama Red Stripe, uma boa cerveja, eu já provei. Outra questão importante era o conflito com os produtores locais, porque eles importavam a carne dos Estados Unidos. Então, o McDonald's foi obrigado, por lei, a comprar a carne local. O que passou a acontecer é que 95 toneladas de carne por mês eram levados até a Guatemala, onde a carne era processada e trazida de volta para a Jamaica, fazendo todo um trabalho logístico e, obviamente, aumentando os custos. Então, são por esses 6 motivos e outras cositas mais que a gente não está relatando aqui com todos os detalhes, que a gente não tem aqui McDonald's em Kingston, não tem McDonald's em Montego Bay, não tem McDonald's em Ocho Rios, que é uma praia famosa também, ou seja, não tem McDonald's na Jamaica. Então, espero que essa informação tenha sido interessante para você, tenha sido útil, que você perceba o quanto é importante estudar mais da cultura local antes de colocar o seu negócio em um outro país. Isso se chama internacionalização de empresas. Você pode procurar por mais materiais como esse no meu blog também, que eu gosto muito de falar a respeito de internacionalização, de como você prepara a cultura da sua empresa para uma mudança, assim como você prepara também a expatriação dos seus executivos, se você for mandar alguém para atuar como gerente naquela unidade ou para dar treinamento, o quanto é importante conhecer os aspectos culturais daquele país antes de entrar de cabeça. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreva e continua visitando o canal Adriana Lombardo Coach. Muito obrigada pela sua presença e até os próximos vídeos.